Oi, gente. Já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. O assobio da Matinta, o espírito da floresta. Sempre fui fascinado pela Amazônia, um lugar repleto de mistérios e histórias antigas que carregam a força e o terror de uma natureza implacável. Decidi passar alguns dias explorando comunidades ribeirinhas e ouvindo as lendas locais. Foi em uma dessas visitas, durante uma noite abafada, que uma história me marcou profundamente, pois deixou de ser apenas uma lenda para se tornar algo que experimentei de forma assustadoramente real. Era tarde da noite, e eu estava em uma pequena casa de madeira, cercada pela imensidão da floresta. A escuridão parecia mais densa ali, como se a selva ao redor engolisse qualquer luz. Enquanto conversava com um morador local, ele começou a falar sobre o espírito perturbador da Matinta Pereira. Era uma lenda que eu conhecia vagamente, mas a maneira como ele narrava os eventos me deixou arrepiado. Matinta Pereira, segundo a lenda, era uma entidade associada a um pássaro noturno. Muitos acreditavam que ela era a alma de uma mulher amaldiçoada, vagando pelas noites da Amazônia, levando desgraças e doenças àqueles que a desrespeitassem. Quando ouvida, a Matinta emitia um assobio fino e contínuo, que parecia penetrar os ossos. E quem ouvia o assobio não poderia ignorá-lo. Caso não fizesse uma oferenda ao espírito ao amanhecer, seria perseguido por ela até a morte. Naquele momento, ouvi um som. Era um assobio agudo, vindo da floresta. Meu anfitrião ficou em silêncio imediato, os olhos arregalados de puro terror. Ele me fez sinal para não dizer nada, e o ar na pequena casa ficou insuportavelmente pesado. O som parecia se mover ao nosso redor, aproximando-se lentamente. Meu coração batia forte, e a sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. O assobio parou tão repentinamente quanto começou, mas eu podia sentir uma presença lá fora, rondando a casa. O homem me disse que era melhor não sair, de preferência, não olhar pelas frestas das paredes de madeira. Segundo ele, qualquer tentativa de confrontar o espírito o tornaria ainda mais agressivo. Naquela noite, eu mal consegui pregar os olhos. A sensação de algo espreitando ao redor da casa era sufocante, e o assobio voltou várias vezes. Quando o som surgia, era como se a própria floresta prendesse a respiração. Tudo ficava imóvel e aterrorizante. Ao amanhecer, o morador saiu para deixar uma oferenda. Algo simples, tabaco e um pouco de cachaça. Disse que era um pedido de desculpas e respeito à Matinta. Mas eu, cético como era, achei aquilo desnecessário. Não fiz nada. Foi meu maior erro. Na noite seguinte, o assobio voltou, mas desta vez, estava dentro da casa. Era como se algo invisível estivesse me cercando, me observando. Senti um toque gelado no ombro, mas quando me virei, não havia nada ali. O homem com quem eu estava hospedado fugiu, alegando que a Matinta havia me escolhido, que eu era agora o alvo de sua ira. A casa ficou vazia, apenas eu e a escuridão ao meu redor. Os sons se intensificaram, como se 1000 passos invisíveis percorressem o chão de madeira. O assobio era ensurdecedor, e o ar ficou tão pesado que respirar parecia impossível. Em desespero, tentei gritar, mas minha voz não saía. Foi então que eu a vi. A figura de uma mulher curvada, com cabelos longos e desgrenhados, apareceu em uma das janelas. Seus olhos brilhavam como brasas, e seu sorriso era uma mistura de ódio e malícia. Ela apontou para mim, e o assobio parou. Mas o silêncio era ainda mais aterrorizante, pois senti como se minha própria alma estivesse sendo arrancada. Em um impulso de desespero, lembrei-me do que o homem havia feito na manhã anterior. Peguei um pedaço de pão que estava sobre a mesa e o coloquei na janela. Murmurei algo que esperava soar como um pedido de perdão, mesmo sem saber exatamente o que dizer. A figura parou, e por um instante, pensei que ela iria desaparecer. Mas ela apenas inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando minha oferta. Depois disso, a figura sumiu, e o ar voltou ao normal. Não sei ao certo o que aconteceu naquela noite, mas algo me diz que fui perdoado. Ou talvez apenas poupado. Saí daquela comunidade no dia seguinte e nunca mais voltei. Porém, até hoje, o som de um assobio agudo me faz estremecer. A Amazônia tem seus mistérios, e agora sei que algumas histórias não são apenas contos para assustar. Elas são avisos,
e nunca mais duvidei deles. Relato 2. O Guardião da Floresta. O encontro com o Mapinguari. A Amazônia é terra de histórias profundas, onde a natureza e o sobrenatural se entrelaçam de maneira inexplicável. Durante uma expedição em busca de novas paisagens, fui parar em uma vila isolada às margens do Rio Negro. Lá, ouvi sobre a lenda do Mapinguari, uma criatura mítica e temida pelos moradores locais, que dizem ser o espírito de um guardião da floresta, amaldiçoado a vagar eternamente. A história foi contada por um pescador velho, enquanto nos abrigávamos da chuva torrencial sob uma cabana de palha. Ele dizia que o Mapinguari aparecia à noite, especialmente quando alguém desrespeitava as leis da floresta. Era descrito como uma criatura imensa, com pelos desgrenhados e um único olho flamejante no centro do rosto. O detalhe mais aterrorizante, no entanto, era sua boca no estômago, que emitia um som gutural capaz de deixar qualquer um paralisado de medo. Confesso que ri quando ouvi a história. Achei que era apenas uma maneira de assustar crianças ou impedir exploradores de invadirem territórios sagrados. Mas naquela mesma noite, percebi que algumas lendas carregam mais verdade do que imaginamos. Após o jantar, decidi dar uma volta pela floresta, ignorando os alertas dos moradores para não sair à noite. Havia algo hipnótico no som da mata, o canto dos insetos e o balançar das folhas ao vento. Tudo parecia tão vivo, tão grandioso, até que o silêncio caiu de repente. Foi como se a floresta inteira tivesse parado para observar. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Um odor insuportável de carne podre e folhas úmidas invadiu o ar, tão forte que tive que cobrir o nariz com a camisa. Em seguida, ouvi passos pesados, que pareciam esmagar tudo no caminho. Olhei ao redor, tentando localizar a origem do som, mas a escuridão era quase absoluta. O único brilho vinha de uma fina camada de lua que mal atravessava a copa das árvores. Meu coração disparou quando vi, entre as árvores, uma silhueta gigantesca. Primeiro, pensei que era uma ilusão de ótica, mas, à medida que a figura se aproximava, percebi que não havia engano. Era enorme, com pelos desgrenhados que refletiam o pouco de luz disponível. E então, seus olhos. Não, seu olho. Um único globo ocular brilhante que parecia queimar com a intensidade de uma chama viva. O som gutural começou, vindo da criatura. Era um rosnado profundo, mas havia algo mais. Parecia um grito, um lamento carregado de dor e fúria. Eu quis correr, mas meu corpo não respondia. Era como se aquela criatura tivesse me enraizado no chão com sua presença. Foi então que a criatura se aproximou mais. E eu vi o impossível, uma boca enorme, cheia de dentes irregulares, aberta bem no meio de seu abdômen. Ela se movimentava como se estivesse mastigando o ar, emitindo um som de estalo que fazia meu sangue gelar. Não sei como consegui forças, mas me virei e corri sem olhar para trás, sentindo o chão tremer sob meus pés. De alguma forma, cheguei de volta à vila, onde fui encontrado pelos moradores, trêmulo e incapaz de falar. Quando finalmente consegui explicar o que havia visto, o pescador velho balançou a cabeça, como se soubesse que isso iria acontecer. Ele disse que o Mapinguari não atacava à toa. Ele era um guardião, e minha caminhada noturna provavelmente foi interpretada como uma invasão ao território da floresta. Na manhã seguinte, os moradores realizaram um ritual de purificação perto da mata. Não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas eles disseram que era para pedir perdão e garantir que o espírito guardião fosse apaziguado. Desde então, sempre que ouço histórias sobre lendas da Amazônia, mantenho o respeito. Sei o que vi naquela noite, e não há explicação lógica que possa apagar a memória daquele olho flamejante e da boca monstruosa. A Amazônia guarda seus segredos, e alguns deles, talvez, sejam melhores quando não revelados. E é isso, gente. Esse foi o relato de hoje. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros. Compartilhe com seus amigos. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.